ao que vencer. Sim, pessoal, quando lemos o livro de Apocalipse de João, vemos ali nas cartas que ele enviou às 7 igrejas da Ásia, ele fala ali ao que vencer. Isso significa o quê? Que aquele que conseguir vencer, ele vai receber uma recompensa pelo fato dele ter vencido. E isso é importante, porque hoje, infelizmente, muitas pessoas por aí nesse meio evangélico se deixaram vencer por coisas erradas. E por terem se deixado vencer por essas coisas, se tornaram escravos dela. Agora, muitas dessas pessoas estão sendo escravas da corrupção pela qual elas foram vencidas. Porque tudo aquilo que o Senhor Jesus não aprova e nem concorda em tempo algum, segundo a sua sã doutrina, segundo a pregação do Evangelho, é corrupção, é erro, é mal, é algo perverso, é algo que tenta destruir a igreja. E, infelizmente, muitas pessoas hoje se deixaram vencer por essas coisas. Então, como elas vão conseguir chegar no final aprovadas? Como elas vão receber aquilo pelo qual elas devem vencer? É preciso parar e pensar nisso agora, porque isso é algo sério, não é brincadeira. Quando o Senhor Jesus disse ao que vencer, ele disse algo simples. Porque para a igreja vencer, ela tem que derrotar aquilo que a tenta vencer. Ela tem que expulsar. Ela não pode compartilhar dessas coisas. Ela não pode participar disso. Não pode ser cúmplice nem conivente dessas coisas. Ela não pode ter seu entendimento cegado por essas coisas, que só procuram derrotar a igreja. Então, isso é algo sério. Agora é hora de acabar com essa brincadeira. Acabar com essas coisas pelas quais a igreja se deixou vencer. Porque isso é ruim demais. Isso atrapalha a igreja. Isso faz a igreja cair, tropeçar, errar, ser vencida pelo erro, pelo pecado, por coisas inconvenientes, coisas sujas, imundas, que só fazem as vestes brancas da igreja se sujarem. Você vai continuar assim? Porque se você continuar assim, deliberadamente, de propósito mesmo, ou por influência de alguém, ou por ser manipulado por alguém, você está em maus lençóis, você está sujo. Como você vai entrar nas bodas do Cordeiro dessa forma? É preciso parar e pensar a respeito disso. Então, agora é hora de seriedade. Porque todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Esse é o preço a pagar, a perseguição. Porque você ama a Deus acima de todas as coisas e ama ao Senhor Jesus sinceramente. Então, se você tem isso com interesse em seu coração, é preciso que você comece a se limpar desses erros, a se purificar desses erros. Você não pode ficar na teimosia, na empáfia, no orgulho, na prepotência, na arrogância. Você não pode ser como a igreja de Laodiceia, que estava tão errada que deixou até o próprio Senhor Jesus de fora. Quando a igreja deixa o Senhor Jesus de fora, ela está vazia. Ela não tem sentido, ela está sem rumo. Ela não tem o seu pastor, que é o Senhor Jesus. Assim, ela fica andando às cegas, ou
sendo guiado por outros cegos. Porque existem muitos pastores, bispos e apóstolos por aí que infelizmente estão cometendo esse erro. E não satisfeitos de cometer esse erro, querem manipular as pessoas para que pratiquem esses erros também, se tornando cúmplices deles nesses erros. Isso é errado. É errado mesmo. Então, se a igreja quer vencer, como o Senhor Jesus disse, ao que vencer, Ele dará uma recompensa, como você pode ler lá, ali nas partes finais ali das 7 cartas às igrejas da Ásia, você vai ver que Ele vai dar alguma coisa para aquele que vencer. Então, é hora de encorajar, incentivar e estimular as pessoas para que queiram vencer mesmo essas coisas erradas, que não podem ser vistas como normal. Você não pode se adequar a essas coisas erradas. Você não pode tolerar isso boamente. Você não pode participar disso como se esse algo errado se tornasse certo. E aquilo que era certo se tornou errado. Você não pode inverter esses valores. O que é certo, o que é errado. Você tem discernimento para discernir o certo e o errado, o bem do mal. É simples assim. Então, agora é hora de fazer isso acontecer. Porque eu não sei quanto tempo de vida você tem. E eu também não sei quanto tempo de vida eu tenho. Mas se nós estamos em Cristo, é preciso agora parar de pensar. É preciso se purificar desses erros, retornar à sensatez. A sensatez agora tem que ser importantíssima, decisiva, para que possamos parar de fazer o que é errado e voltar a fazer o que é certo. E o certo é algo simples. Primeira coisa certa a se fazer é obedecer a Deus e ao Senhor Jesus, ao Evangelho, à graça, à verdade, à nova aliança. A obediência a essas coisas vão contribuir em muito para que possamos chegar no final aprovados. Para que sejamos os vencedores e não os perdedores. Então, é hora de fazer uma análise profunda da sua vida. Faça um check-up geral espiritual e físico de você mesmo, para ver onde você está errando. E comece agora a deixar esses erros. E comece a acertar. Vai acertando, acertando aqui, acertando ali. E à medida que você for acertando, você vai cada vez mais se aperfeiçoando. Porque o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito. Temos que alcançar essa perfeição ainda nesta vida, para que o próprio Deus e o Senhor Jesus possam ver essa atitude partindo da igreja que quer chegar no final aprovado. Então, vale a pena fazer isso. Vai compensar em muito, vai te ajudar em muito. Agora, se você ficar insistindo nessa teimosia de continuar sendo escravo daquilo que te venceu, aí você não vai ser um vencedor no final. Essa é a dura e patética realidade que tem que ser evitada. Evitada como? Revendo o que você está fazendo. E isso tem que ser uma atitude séria, eficaz. A responsabilidade é sua. Então é você que tem que, pouco a pouco, se desprendendo das coisas que estão te escravizando, estão te sujando, estão te corrompendo. Isso é perverso demais. O diabo, nosso adversário, ele aplaude, ele comemora, ele fica contente, satisfeito ao ver que muitos estão nessa condição.
de fazendo coisas erradas e querendo ainda massagear o seu próprio ego para continuar fazendo essas coisas. Porque às vezes aquelas coisas erradas, elas iludem tanto a pessoa que ela acha que aquilo é bom, é algo gostoso, é algo normal, é algo que lhe dá prazer. Mas não pode ser assim. Ninguém pode pensar dessa forma, ninguém pode agir dessa forma. Então, é preciso que agora a igreja tome o rumo certo. Porque a igreja tem um caminho a percorrer. Tem uma carreira que lhe foi proposta. Tem uma responsabilidade a cumprir. Ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Foi o que o Senhor Jesus falou. Essa ordem tem que ser cumprida dia após dia. Para que no final você seja um vencedor. Porque o Senhor Jesus quer encontrar uma igreja vitoriosa. E não uma igreja perdedora. Que ficou escrava daquilo que a venceu. Isso é algo que causa espanto, digamos assim. Como a igreja pôde se deixar vencer por tantas coisas pelas quais agora ela está sendo escravizada? Então é hora de parar e pensar a respeito disso. É hora de se limpar disso. Dá tempo ainda. O Senhor é longânimo para conosco. Não querendo que nenhum se perca nessas coisas, mas sim que se limpe delas, de todas elas, para que tenha pureza novamente, santidade, para que tenha um propósito como igreja, para que chegue no final aprovada. Esse é o seu objetivo, de todo aquele que está em Cristo hoje. Sim, tem que ser assim. De qualquer outra forma errada que a igreja esteja vivendo, isso vai pesar na balança naquele dia. Então, é hora de pensar a respeito disso. E eu espero que essa mensagem possa ter aberto os olhos de muitas pessoas que ainda não se deram conta do erro em que caíram. Aliás, caíram em muitos erros, não foi só em um não, caíram em muitos. Então, agora é hora da mudança acontecer. Tem que partir da igreja essa mudança. Tem que ser uma mudança que possa limpar totalmente a igreja desses erros. Tem que jogar tudo isso fora. Tudo isso é lixo. É algo podre, é estragado. Não serve para a igreja em tempo algum. Então, agora é hora de da igreja tomar essa consciência, se conscientizada disso, para que possa começar a se limpar essas coisas, totalmente, definitivamente. Essas coisas erradas têm que ser mortas em nossas vidas. Porque a nossa consciência, um dia, ela foi purificada de obras mortas, e assim deve permanecer purificada de obras mortas para sempre, para que nunca possamos nos envolver com essas coisas erradas, inúteis, profanas, que estragam a igreja. Então agora, você que é uma igreja, assim como eu sou uma igreja, nós devemos tomar essa atitude. Então eu espero que essa atitude possa fazer com que possamos chegar no final aprovados para sermos vencedores que o Senhor Jesus quer que sejamos. Então, essa é a mensagem de hoje para a igreja de forma geral. É isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.